E aí, desenrolado digital, tudo certo? Meu nome é Milzen Galvão, eu sou consultor em marketing digital e nesse vídeo eu quero falar sobre procrastinação. Vou contar um pouco da minha história e talvez, quem sabe, ajudar quem também sofre desse problema. Vamos nessa? Bom, para começar, eu tenho que falar um pouco da minha história, da minha trajetória. E eu devo revelar para vocês que existe uma ação muito positiva, um perfil muito positivo na minha vida. É eu ser autodidata. Isso ajudou muito na minha carreira, ajudou muito em todas as ações da minha vida, porque a minha vida, e eu creio que a de cada um de você que está vendo esse vídeo, é uma concha de retalhos, cheio de coisas pequenas, cheio de coisas pitorescas, que quando você arruma aquele quebra-cabeça, dá uma paisagem muito bonita, né? Uma paisagem que você tem orgulho. E é isso que eu quero falar para vocês. Quando eu lembro claramente dessa época, em que minha tia comprou para mim uma flauta doce. Não era uma flauta doce das que a gente toca, né, que vocês devem conhecer, todo mundo já viu isso, que você utiliza os 7 dedos. Era uma flautinha muito infantil, que tinha apenas 6 buraquinhos. E vinha com um livrinho, com tema de Lara, com parabéns para você, né? E eu me apaixonei por aquilo ali e comecei a entender a lógica do que significava, né? Uma criança de apenas 6, 7 anos, eu creio que eu tinha nessa época, entender que os buraquinhos abertos e os fechados significava os buraquinhos abertos e fechados da flauta. E eu comecei a me aprofundar, a tocar e aprender a tocar flauta doce nessa época, e me apaixonei. Então, onde eu quero chegar com isso, né? Porque eu estou contando isso? Mostrando que na minha vida, a minha vida inteira foi assim. Sempre que eu me empenhava em alguma coisa, eu aprendia. E foi assim que aconteceu também, nos meus 16 anos de idade, com violão. Eu aprendi violão sozinho. Nessa época, o que existiam eram revistas, né, que a gente comprava na banca de revistas. Não existia YouTube, tá? Infelizmente, né? Mas aí eu aprendi a tocar violão sozinho. E eu devo contar essa parte específica porque vale a pena mostrar o esforço que existia naquele jovem de 16 anos, né? Eu peguei uma tábua, eu não tinha violão, desenhei 6 cordas, 6 linhas de caneta com ela e comecei a ensaiar as músicas do livro que tinha músicas do Roberto Carlos, né? Até que um amigo do meu pai esteve lá em casa, meu pai falou para ele, né? Ele deixou o violão dele comigo lá. E aí eu comecei a me aprofundar. E o que me impulsionou a me aperfeiçoar, a me aprofundar, eu não sou um expert em violão, tá? Já vou lhe avisando que eu não sou um tocador promissor de violão, não sou aquele cara que toca violão exemplar, né? Eu toco violão para os amigos, como eu costumo dizer. Mas o que me forçou a me aprofundar naquela época, a aprender violão, foi quando eu comecei a querer tocar na renovação carismática e eu depois fui para a missa. Então, essas ações que eu tomei, essas decisões que eu tomei, fez com que eu buscasse um aperfeiçoamento, buscasse estudar mais. Então, já vou falando para vocês que a minha vida funcionava na base da pressão. Algumas coisas que eu fiz na minha vida foi na base da pressão. E talvez alguns de vocês também se identifiquem com isso, né? A gente só funciona quando existe uma pressão muito forte para a gente poder tomar a ação. E evoluindo com essa questão do autoaprendizado, tem o CorelDRAW. Eu aprendi CorelDRAW, meu pai me ensinou o CorelDRAW, me iniciou no CorelDRAW e eu desenvolvi o resto sozinho. Comecei a trabalhar e me aperfeiçoei no CorelDRAW. Também devo dizer que eu não sou aquele cara que conhece 100% de CorelDRAW, porque eu trabalho no que eu preciso no CorelDRAW, né? O CorelDRAW faz milhões de coisas que não cabem na minha profissão. Então, o que eu preciso saber, né, para me atender, eu sei. E passando do CorelDRAW, eu fui para o Photoshop. E na época do Photoshop, eu fui para a TV Gazeta. Lá comecei a aprender o Photoshop também sozinho, com o manual do Photoshop em inglês, né, e um dicionário de inglês do lado. E o que me forçou a me aprofundar no Photoshop foi que eu me propus a fazer os cenários virtuais na época para o telejornalismo e para alguns programas que existiam na TV Gazeta. Então, quando o diretor chegou para mim e disse: "E aí, Galvão, cadê os cenários virtuais?"
Então foi uma pressão que aconteceu na minha vida para que eu me empenhasse, e aí eu ficava horas e horas, além do meu horário, lá na TV Gazeta, para estudar o Photoshop, até que aprendi e comecei a aplicar na execução dos cenários virtuais. Então, mais uma vez, existia uma pressão aí que me forçou a aprender alguma ferramenta. Ainda na TV Gazeta, eu aprendi HTML. HTML é a linguagem que existe por trás de todo o site, tá? Então, quando você vê um site, quando você entra num site, qualquer que seja ele, existe o código HTML por trás daquilo ali. Então, eu aprendi HTML na época da TV Gazeta, achando que com isso eu ia ganhar muito dinheiro. Mas a ideia de aprender também sozinho, comprando revista na banca de revista, mostrou um perfil, né, forte, né, de autodidata. Mas não existia ainda na minha vida um direcionamento do que fazer com aquele conhecimento. Da TV Gazeta, eu fui dar aula na Microlins, então toda a bagagem que eu tinha de CorelDRAW, de Photoshop, de HTML, inclusive aprender o Microsoft Office, né, que é o Word, Excel, PowerPoint, isso me impulsionou, foi uma bagagem muito grande que me impulsionou, me deu gabarito para ser professor da Microlins. Eu fiquei lá durante 4 anos e foi uma época de aprendizado também muito forte, que eu aprendi como dar aula, como passar o meu conhecimento para níveis de alunos específicos, né? Níveis de turmas específicos. Nesse ponto aí, eu quero falar muito claramente que eu me sentia como se fosse uma bagagem, né, de viagem abarrotada, cheia, sem caber mais nada, mas meio que perdida no aeroporto ou na rodoviária, sem ter o seu dono à sua procura. Então, eu estava nesse ponto aí. E aí, eu analisando hoje todo esse meu trajeto, todo esse meu conhecimento, o que me impulsionou em toda essa minha carreira, toda essa minha época até esse ponto, foi a necessidade. O que eu tinha era o seguinte: eu preciso disso, então eu vou aprender isso. Me empenhava, aprendia, mas eu aprendia o suficiente que atendesse ao que eu precisava. Eu não me aprofundava, eu não virava um expert mesmo daquilo ali. Embora o conhecimento que eu adquiria já me dava bagagem suficiente para ser um professor, como eu dei aula na Microlins, como eu dei aula numa escola chamada Conhecimento Digital, que é aqui em Maceió. Também formei algumas turmas em web designer, né, ensinando HTML, CorelDRAW, Photoshop, Fireworks, várias ferramentas aí. Então, essa bagagem, né, foi adquirida de acordo com a necessidade. E essa necessidade me fez revelar um cara reativo. Eu era reativo, eu atendia ao que era preciso, né? Eu não atendia a uma coisa que eu poderia buscar. Claro, lógico, é evidente, que era uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu estava na área que eu gostava, na área que eu me identificava mesmo. Então, fui e o tempo, todo esse tempo, é muito rápido. Um belo dia, você vai dormir e quando acorda, você já tem 40 anos de idade, né? E o tempo é muito rápido. Quando eu conversava com algumas pessoas mais velhas que eu, eles diziam sempre assim: ah, você é muito jovem. Eu dizia: não, eu não sou jovem, eu já tenho 40 anos. Eu tenho que me ajeitar, eu tenho que buscar alguma alternativa. Mas sempre eu tinha emprego, né? Nunca fiquei numa situação em que eu precisasse buscar com profundidade, expressar o meu conhecimento, né? Explorar o meu conhecimento para ganhar dinheiro com ele de uma forma autônoma. Eu sempre tive emprego. E eu sempre eu gosto muito de pensar sobre isso. Será que o fato de eu ter emprego foi um fator crucial para eu não buscar me aperfeiçoar em relação a ter a minha própria empresa, a ter o meu próprio negócio? Porque até esse tempo todo eu pegava clientes aqui, pegava um trabalho ali, pegava um trabalho aqui, mas nunca de ser um trabalho de eu pegar constantemente e evoluir nesse trabalho, ao ponto, por exemplo, de contratar, de terceirizar alguns serviços. Não existia isso na minha mente. E quando eu acordei nessa maturidade, quando eu tive a epifania de acordar para isso, eu comecei a buscar soluções que me ajudassem a fugir dessa procrastinação. Porque apesar de eu fazer tudo isso, de eu ter esse conhecimento, de eu enfrentar algumas situações e saber que poderia resolver, existia a procrastinação de não evoluir,
de não buscar uma evolução, de não me aprofundar, de não, por exemplo, abrir uma empresa. Existia essa procrastinação. Então, quais foram as ferramentas que eu comecei a buscar, a utilizar para fugir dessa situação? Então, veja só, eu começaram a surgir os aplicativos. Então eu comecei a ver, né? Vi um aplicativo interessante, baixava um aplicativo que poderia me organizar. Um deles é o Evernote, muito interessante, muito legal, por sinal. Eu uso ele ainda hoje. E o Evernote, ele me possibilitava, por exemplo, fazer o diário de bordo que chama, né? A gente faz as ações que precisam ser feitas no dia posterior, né? E se eu não fiz alguma daquelas ações, eu coloco no próximo dia com mais 6 ações. Então chegava um ponto que eu tinha 12 ações, 20 ações, porque eu sempre ia deixando uma, outra. E eu comecei a amadurecer a ideia de que não adiantava eu colocar muitas ações que eu não poderia cumprir. E fui amadurecendo de me organizar. Já fiz carta para mim mesmo, escrevi uma carta para mim mesmo, tentando me motivar, falando dos meus, do que eu sabia, do que eu conhecia, né, dos meus dons, e que eu poderia utilizar isso de forma mais profissional. Eu lembro de uma época em que um amigo meu falou assim: Galvão, se eu soubesse o Corel Draw que você sabe, eu estava ganhando muito dinheiro. Eu pensava comigo, né? Sim, mas como eu posso ganhar dinheiro? Como eu posso fazer isso? Eu não sabia como dar o passo, né? Que passo eu poderia dar, além de esperar que o cliente me procurasse, né? Então, já falei com o espelho, já falei comigo mesmo, dando carão em mim mesmo várias vezes. Olhava para o espelho, no meu olho mesmo, e falava comigo com relação a melhorar, a mudar atitudes, né? A buscar coisas novas. Já coloquei ações na parede do meu quarto que eu poderia aplicar com datas, né? Dizendo o que é que eu poderia fazer, quando eu poderia fazer. Não deu certo. Já li inúmeros livros de autoajuda para que pudesse me fortalecer e me dar caminhos que eu pudesse encontrar para resolver esse problema. Mas nada disso resolvia. Não conseguia de forma alguma resolver. Iniciava um processo, mas aquele processo eu morria. Iniciava outro processo, eu morria. Inclusive, eu não me encontrava comigo mesmo. Eu não me encontrava com o Galvão. Eu sempre ficava pensando, e se eu fosse realmente buscar, se eu mudasse agora radicalmente e voltasse para o curso de edificações, que eu me formei em edificações? E se eu mudasse radicalmente, e se eu gosto de música, estudasse mais violão e fosse para a área de música? Então, essas dúvidas que me cercavam me impediam de me aprofundar no que realmente eu era, um consultor. Eu lembro que Tereza, minha esposa, ela sempre dizia isso: rapaz, você deveria dar consultoria, né? Mas eu não sabia como fazer isso, como iniciar esse processo. E aí, o primeiro passo que eu tive que fazer era essa questão do autoconhecimento. Quando você não sabe quem você realmente é, fica difícil, fica muito difícil. Então, o que é que movia a minha vida? Onde é que eu estava realmente? Onde é que eu me encontrava realmente? O que é que me fazia, o que é que fazia meu coração bater mais forte, meus olhos brilharem, né, como chama? E eu comecei a buscar esse processo e comecei a ver o seguinte: poxa, se eu não fiz muita coisa esse tempo todo, que tal se eu ficar mais um tempo sem fazer nada, correndo como um louco, e me preparar, e me organizar, e amadurecer esse meu conhecimento, esse meu autoconhecimento, né? Fazer um retiro de mim mesmo e me autoconhecer. E eu percebi que a vida, esse processo, ele não é como um cachorro-quente, né? Que você vai lá na banquinha, pede um cachorro-quente, o que ela faz na hora para você comer. Não é. A vida, o processo do autoconhecimento é como um faixa preta de judô. Quando você vê um faixa preta de judô ou de qualquer outra arte marcial, de jiu-jitsu, né, um mestre de capoeira, você deseja ser tão bom quanto ele, e você fica com raiva, chateado por não fazer o movimento correto muitas vezes, por não melhorar a sua ação naquela arte marcial, mas você se esquece de um ponto crucial. Aquele mestre, aquele professor de judô, ele um dia foi faixa branca. E um dia
ele começou tudo para chegar à faixa preta, e para chegar lá, ele apanhou muito. Pode ter inclusive quebrado algumas partes do osso, né, do corpo, né? Uma clavícula, torcido um pé, alguma coisa que realmente prejudicou ele e poderia fazer ele desistir daquela conquista, do que ele queria. Mas ele persistiu e continuou apanhando e continuou persistindo e chegou à faixa preta. Então, quando eu fiz essa análise, essa foi uma análise que deu uma epifania na minha vida, né? Eu tenho que plantar para colher. Não, eu tenho que plantar, regar e colher. Esse é todo o processo. Então, ó, como ajuda para você que está me assistindo agora, eu posso dar algumas dicas importantes para que você consiga fugir da procrastinação. O primeiro passo é um autoconhecimento. Eu aconselho que o primeiro ponto que você tem que fazer é fazer um retiro de você mesmo, tá? Com você mesmo. Esse retiro não precisa ser um dia, nem vai ser um dia, nem vai ser uma semana. Você precisa, por exemplo, marcar um dia da semana ou 2 dias na semana, num horário específico, em que você vá sentar sozinho num lugar e que você possa descrever o que você quer, possa escrever o que você quer. Eu já vou lhe dizendo o seguinte, ó, o que você vai escrever não vai ser a coisa que você vai definir logo de primeira, não vai ser. Você vai escrever uma coisa no seu primeiro encontro com você mesmo. No segundo encontro, você vai ler essa coisa e vai modificar algumas coisas. No terceiro encontro, você vai ler essa coisa que você modificou no segundo e você vai fazer uma lista disso aí, vai melhorar isso aí. E cada encontro que você vai ter com você mesmo, você vai melhorando, se encontrando, discutindo com você mesmo o que você quer. Isso é um ponto importantíssimo nessa parte do autoconhecimento. E quando você faz isso, quando você define o que você quer, por exemplo, que profissão você definiu, você decidiu que você é, que tipo de empreendedor você definiu que você realmente é, o que você quer fazer, o que é que move você, o que é que realmente você vai fazer e vai se empenhar e vai ser isso para a sua vida inteira. Não que você não possa mudar de caminho, no meio do caminho, você pode se encontrar com outra coisa, não tem nenhum problema. Mas o que é que você definiu, o que é que você precisa realmente para melhorar, para se autoconhecer? Bom, esse é o primeiro passo, esse trabalho de análise, né, de escrever, de amadurecer a escrita, até chegar no ponto que você tem esse autoconhecimento, que é um processo, tá? Não é rápido, é muito lento. Depois, o que é que você precisa para melhorar isso? É um curso? É um livro específico que você tem que ler? É descobrir um produto? Criar um produto? Estudar a criação ou a produção de um produto específico? Eu sempre utilizo o exemplo do bolo, né? Se você quer fazer um bolo, você decidiu que você vai trabalhar com bolo, qual tipo de bolo você vai fazer? Qual o formato de bolo que você vai aprender e ser melhor naquilo ali, que você vai estudar, né? E esse estudo, ele vai amadurecendo você. As circunstâncias vão trazendo novidades para você e você vai. Então, eu estou chegando no ponto ainda, eu ainda estou no ponto da autoanálise. Você não executou nada ainda. É um processo que você está amadurecendo e se autoconhecendo. E quando você faz isso, chega um ponto em que você vai ter que correr para uma pessoa que talvez faça você ficar com raiva. No meu caso, é conversar com minha esposa. No seu caso, não sei. Se é sua mãe, se é seu pai, se é seu amigo, seu irmão, sua irmã, seu melhor amigo. Mas é a pessoa, seu esposo, sua esposa, seu primo, alguém. É a pessoa que você vai pedir que ela fale de você. Fale o que é que ela acha de você. Mas, por favor, não escolha aquela pessoa que vai passar banha em você. Que vai passar banha, quando a gente chama aqui no Nordeste, passar banha é dar dengo, né? É fazer, passar a mão na sua cabeça. Quer dizer isso, né? Então, não escolha essa pessoa. Escolha a pessoa que vai lhe criticar.
E você precisa ouvir, ouvir e ouvir. Ó, eu vou ser sincero com vocês. Dá vontade da gente sair, se levantar e ir embora. Dá vontade de fazer isso. Mas não faça isso. Ouça, ouça. Mesmo que a pessoa fale uma coisa que você acha que não seja, mas ouça. Porque, na verdade, tudo aquilo vai servir para você também fazer uma autoanálise. É importante demais isso, né? E é duro, tá? Não é mole, não. É muito duro. Muito duro. Porque, apesar dessa pessoa gostar de você, e aliás, é porque ela gosta de você que ela vai dizer tudo isso para você, tá? Porque muita coisa daquele processo vai depender do que ela falar para você. Então, ouça e peça opiniões sinceras, tá? E eu vou dizer para você, esse processo de ouvir é libertador, tá? Quando você para ouvir e depois você faz uma autoanálise do que a pessoa falou, você vai se ver, se auto-reconhecer naquele processo, ou não, né? Não sei. Em alguns pontos você não vai concordar, mas é libertador. E tem uma coisa muito importante que vai acontecer com você nesse processo. Eu estou falando tudo o que aconteceu comigo, tá? De repente com você é um outro processo, mas o caminho que eu tomei e o caminho que a maioria das pessoas toma é esse processo do autoconhecimento. Não se preocupe, você vai errar. Você vai errar. E vai, capaz de você desistir, é capaz de você desistir do processo. Mas quando você se faz um compromisso com você mesmo, de que quando você errar, passou, próximo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Como eu sempre falo, eu gravo meus vídeos na quarta, na segunda e na quarta. Eu não negocio comigo. Claro que se houver algum problema, eu pulo o dia, né? Mudo o dia. E se, por exemplo, naquele dia que eu ia gravar o vídeo, eu não fiz o roteiro, naquele dia é o dia que eu vou sentar e fazer o roteiro. E como é um tempo maior que eu utilizo para gravar, eu vou fazer 2, 3 roteiros, mas eu vou me prevenir. Por exemplo, esse vídeo eu estou gravando hoje, na quinta-feira, não gravei ontem, quarta-feira, estou gravando na quinta-feira para postar no sábado. Vou editar ele amanhã na sexta e colocar no sábado. Mas eu já tenho 3 vídeos prontos já. Então, ó, aquele processo, você se prepara, você leva um tempo maior se preparando com calma, sem pressa. Por quê? Você já demorou tanto para fazer, né? Muito tempo sem fazer nada ou tentando. Então, não custa nada você se preparar e executar alguns processos e deixar na manga, né? A carta na manga, para que quando você errar, quando você procrastinar mais uma vez, você tem coisa pronta. E aí é o seguinte, existem algumas ações que você deve fazer para que você não desista. Uma das coisas que eu faço é a questão do compromisso. Quando eu falei no story do Instagram que ia gravar esse vídeo hoje para postar no sábado. Se eu não fizesse isso, eu estaria queimando a minha reputação. E isso é muito triste. Então, quando você cria um gatilho de se autocobrar, de compromisso com as pessoas, nada vai lhe atrapalhar. Nada vai lhe atrapalhar. Porque você assumiu esse compromisso. Caso contrário, você cai em descrédito. Então, esse processo é muito importante, tá? Você vai desistir, mas não, você vai errar, mas não vai desistir. Porque se você, naquele dia que você ia fazer alguma coisa, não fez, por N motivos, né? Alguma pessoa da sua família adoeceu, teve um problema no carro, alguma coisa aconteceu, mas você pode, no próximo, continuar. No próximo encontro, continuar, tá? Aquele passou, vamos para frente. Não vou ficar chorando e lamentando porque não fiz. Vamos para o próximo, beleza? E é isso. Você não precisa ter pena de você quando acontecer isso. Não tenha pena de você. Você não negociou com você, mas se você errou, não tenha pena. Não precisa ficar se lamentando, né, chorando porque não conseguiu. Segue adiante, próximo dia, próximo encontro, próximo trabalho. E assim você vai conseguir, tá? É um processo lento, mas ele acontece. Ou rápido, né? Depende de como você decidiu mudar a sua questão. E cada um vai encontrando o seu caminho, beleza? Então, essa é a forma
que você tem, uma das formas, né, que você tem de fugir da procrastinação, de encontrar o seu caminho, de encontrar a solução para os seus problemas. Porque o que está em jogo, muitas vezes, é a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, o seu caminho, o seu trabalho, a sua vida. Tá? Então, se prepare, porque uma mudança vai acontecer na sua vida quando você decide lutar contra você mesmo. É uma luta gigantesca, tá? Porque como você é forte, né? É uma luta muito forte, né? Entre você e você mesmo. Mas eu acredito que você consegue. E quando você começa nesse processo, gente, é muito engraçado, desenrolado. Quando você começa nesse processo da busca e do trabalho, as coisas começam a acontecer, a energia começa a fluir e começa a acontecer coisas muito boas para você melhorar, para você evoluir cada vez mais. É muito interessante. É uma coisa que instiga você a melhorar cada vez mais. Então, ó, vale a pena você buscar a solução, vale a pena você não desistir de procurar a solução, tá? Não desistir de procurar a solução para você. Veja o meu exemplo, procurei tanta coisa e descobri que, no meu caso, é não negociar. Eu não tenho não tem negociação, não tem mais. Então, o que eu decidi, está decidido. E por aí vai. Então é isso. Cada ação, cada atitude que a gente toma, ela devolve para a gente uma evolução importantíssima, tá? Então, se liga nisso, corre atrás que você vai conseguir, beleza? Aquele abraço!